Agora, Miro, o que fazer na tua avaliação? Eu não tinha nada programado para fazer essa pergunta. Para que o Brasil não tenha mais esse tipo de governo que é altamente destrutivo em praticamente todos os sentidos. Na tua cabeça aí de jornalista, um cara que mexe com isso há tanto tempo, conhece o país, o que a gente deve fazer a partir do institucional? Por exemplo, Lula está entrando com muita gente numa aliança bem larga, né? O que fazer, na tua opinião? Eu sei que é difícil responder, é uma questão que daria até um livro, né? Mas tenta falar um pouco sobre isso para nós, por favor. Então, Gilbert, eu acho que tem várias coisas que podem ser feitas, tanto a partir do governo, do institucional, como você chamou, como também dos movimentos sociais, da mídia independente, né? Tem muita coisa para ser feita. Nós vamos ter que fazer uma limpeza, uma desfascistização do país, né? Nós sempre tivemos grupos fascistas no Brasil, sempre, né? Você pega dos anos 30, 40, a Ação Integralista, que era seguidora do Mussolini, Plínio Salgado, chegou a ter 1 milhão de filiados, anos 30, 40, 1 milhão de filiados à Associação Integralista Brasileira, né? Nós sempre tivemos, né? Mas agora cresceu bastante. Isso tem a ver com a formação brasileira, por isso que a gente sempre teve mentalidade escravocrata, o racismo, né? Os preconceitos, a violência, né? Tem a ver com a formação histórica, mas tem a ver também com o contexto. Isso não é um problema de Brasil, isso é um problema mundial, né? Você vê agora mesmo na Itália, uma fascista ganhou lá, Meloni, não é isso? E tem uma parte, desculpa te interromper, mas tem uma boa parte de países que é governada, por exemplo, como os Estados Unidos, pelos democratas, que vibraram com a vitória do Lula, porque ele venceu um líder da extrema-direita num país enorme como é o Brasil, e pode, de repente, encabeçar, né, um movimento para isolar a extrema-direita, né? Não, tem isso, porque é isso. Você tem um fenômeno da extrema-direita no mundo. Então, você tem um aspecto Brasil, formação histórica brasileira, os nossos problemas, mas tem um contexto internacional de ascensão da extrema-direita. Os Estados Unidos tiveram um Trump, um sujeito, um boçal, um ricaço de extrema-direita. Não é isso? Em vários outros países esse fenômeno está presente. Então, você ter derrotado o fascismo aqui no Brasil ajuda nessa luta mundial contra a extrema-direita, contra o ressurgimento de ideias neofascistas, nazistas no mundo. Isso, do contexto, tem muito a ver com a própria crise do capitalismo. O neoliberalismo aguçou tanto as contradições do sistema, deteriorou tanto o sistema, né? Fez com que tanta gente perdesse perspectiva, desemprego, precarização do trabalho, né? Que deu espaço para o crescimento de ideias de ódio, de violência. Isso ocorreu também nos anos 30, 40 com o nazismo, com o fascismo, com o franquismo e aqui no Brasil com o integralismo. Então, a importância de ter derrotado eleitoralmente o fascismo aqui no Brasil é grande, mas não resolve o problema. Ele está presente historicamente e contexto. O que fazer, então? Que é a tua pergunta, né? A resposta é complicada. Eu acho que, do ponto de vista institucional, né, é preciso não vacilar, não ter ilusão. Não é porque ganhou a eleição que vai ser um passeio e que está tudo resolvido. É preciso enfrentar esse debate de ideias. Bolsonaro não pode ser... Os crimes do Bolsonaro não podem ser anistiados. Isso não é uma questão de vingança. Não é isso, não. É uma questão de defesa da democracia. Esse cara cometeu gravíssimos crimes, seja na pandemia, na forma como enfrentou a pandemia, que resultou em milhares, centenas de milhares de mortes no Brasil, umas 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas. Então, isso é crime. Seja na forma como estruturou o poder, né, militarizando todo o poder, né? Seja na forma como se locupletou, ele realmente defende a família dele e os amigos dele. Então, do ponto de vista da democracia, isso não pode ser abafado, não pode ser conciliado. Seria um grande erro na luta de ideias, na minha merreca de opinião, na minha modesta opinião, seria um grande erro passar pano no que ocorreu no Brasil nesses 4 anos. Eu acho que nós devemos ser consequentes. Se comprovado prevaricação, se comprovado desvio, se comprovado crime,
Bolsonaro tem que ir para a cadeia. Para a cadeia. Se comprovado o crime desses filhotes do Bolsonaro, Flávio Rachadinha, o 01, do Carluxo Pitbull, o 02, não é isso? Dudu Bananinho, o 03, o Jairzinho Renan, o 04, se comprovado o crime, né? Lobismo, interferência no poder, tem que ir para a cadeia. Se comprovado o crime da Michelle, que até hoje não explicou o tal dos cheques que recebeu, tem que ir para a cadeia. Isso não é vingança, isso é defesa da democracia. E é, inclusive, para servir de alerta para as pessoas que seguem fanaticamente esse tal mito, que não é um fascista, é um homem do ódio, da violência, e do roubo, e da incompetência, e da vagabundagem. Não faz porra nenhuma, é um incompetente. Então, é preciso enfrentar. Eu fico muito preocupado, às vezes, em ver... É justo fazer um discurso de união nacional, é justo fazer um discurso de conciliar o Brasil, é justo, mas é preciso enfrentar os problemas. Nós Exatamente. Pagamos caro. Nós pagamos caro com a anistia. O Peterson está falando aqui. Ó. Nós pagamos caro, né, com a forma como nós tratamos os militares brasileiros, os golpistas, os torturadores, os assassinos. Nós pagamos caro. Olha como eles se sentem. Né? Então, em defesa da democracia, é preciso ir a fundo. Eu acho que essa é uma forma de tratar. É uma forma de tratar. Outra forma de tratar, a partir do institucional, como você disse, é desmilitarizando o Estado brasileiro, desfasticizando o Estado brasileiro. Nesses 4 anos, e não foram só nesses 4 anos, nos 6 anos, desde o golpe contra Dilma, né, você tem um processo de fascistização do Estado brasileiro. E o Bolsonaro, isso, então, acelerou muito. Então, você tem, por exemplo, 8 mil militares em cargos de governo, em cargos civis. Isso é uma aberração. É uma aberração. Então, é preciso desmontar isso. É preciso desmontar o que foi feito em várias áreas. O que foi feito, por exemplo, na cultura, na educação. Você pega o processo de militarização e fascistização na saúde. Ali virou uma república de coronéis. Então, é preciso desmontar isso. O que foi feito com a empresa Brasil de Comunicação, com a TV Brasil, que transformou na TV Bolsonaro. Não é isso? Incrível, incrível. Então, eu acho que esse é um outro movimento. Então, um movimento é enfrentar sem vingança, mas enfrentar em defesa da democracia, das instituições, né? Não passar pano. Se passar pano vai ser um perigo. Você vê, nos Estados Unidos, Trump estava achando que ia lavar a égua na eleição dos Estados Unidos para o Senado e para a Câmara. Não lavou. Uma das razões apontadas é que ali foi feita investigação sobre aquela tentativa de golpe no Capitólio. Teve comissão, teve debate, e isso ajuda a população a perceber as coisas. Foram na casa dele pegar documento, né? Pois é, foram na casa dele, né? Aquele Steve Bannon, que era o estrategista dele, que é o amigo do Bananinha, do Eduardo Bolsonaro, ordem de prisão, 4 anos de cadeia, não é isso? Então, isso ajuda, como na Bolívia, o que evita, não quer dizer que impeça totalmente, mas o que dificulta a possibilidade de novo golpe é que, quando ganhou a eleição, foi para cima daquela presidenta fantoche, por isso que o Bolsonaro se referia tanto a Agnes, né? Temendo repetir a dose. Foi para cima da presidenta fantoche e foi para cima dos generais golpistas. Estão todos na cadeia. Então, eu acho que é um enfrentamento. Segundo, é a limpeza, é a desmilitarização. Agora, tem também o lado do movimento social. A gente não pode ficar só jogando na conta do governo. O governo é o principal, é o indutor, é o institucional, como você disse. Mas o movimento social brasileiro, e aí a mídia independente tem um papel fundamental, tem que intensificar muito mais o debate de ideias na sociedade brasileira. Às vezes a gente menospreza a chamada... Tem um sujeito chamado Gramsci que falava a disputa de hegemonia. Nós subestimamos a disputa de hegemonia. Nós devíamos investir mais no debate de ideias, no fortalecimento da mídia independente, não é isso? Em organização de base. Né? Voltar ao governo é ótimo, porque derrotamos o fascismo, mas é bom a gente não se afastar dos movimentos sociais, não se afastar das bases,
né, desse debate de ideias. Penso que seria um pouco por aí. Para uma pergunta difícil como a sua, uma resposta meio complicada como a minha.